No livro de Esté, no capítulo 5, no versículo 2, a palavra do Senhor vai dizer que Esté estava parada de frente ao rei, no pátio do palácio. E quando o rei a avistou, o rei ele se alegrou com a presença de Esté. Então agora ele apontou o seu cetro para ela, indicando a ela que ela poderia se chegar mais a ele. O que eu quero te dizer nessa palavra, nessa tarde, é que muitas vezes nós estamos passando por momentos difíceis, por tribulações, assim como a rainha Estela se encontrava, onde o inimigo do seu povo estava preparado para matar, onde estavam todos à beira de uma grande destruição. O coração dela estava angustiado, estava entristecido, mas ao invés dela se desesperar, ao invés de Esté ela questionar as questões que estavam acontecendo diante dela, diante do seu povo, a palavra do Senhor vai dizer que ela usou de sabedoria. E ao invés dela ficar questionando ou falando de um lado para o outro, ela pôde ir até a presença do rei e buscar o favor desse rei. A palavra do Senhor vai dizer que quando o rei ele estende o cetro para ela, ela vai até o rei e toca na ponta do seu cetro, e o rei diz para ela: pede-me o que queres e te darei até a metade do meu reino. Naquele instante, Estela poderia simplesmente se esquecer do seu povo, se esquecer da aflição e tomar posse daquele reino material. Mas o que havia no coração daquela mulher era algo muito acima, era algo muito além do que o material. O que tinha dentro do coração dela era um desejo incansável de uma grande vitória, era o desejo de justiça. E talvez nessa tarde você esteja dessa maneira também. Talvez nessa tarde você também esteja com sede de justiça. Talvez nessa tarde os teus inimigos estão vindo contra você de uma forma tão tremenda que você já não sabe mais o que fazer. Talvez tudo que vem à sua frente, tudo que vem à sua memória é a certeza de que a morte está cada vez mais perto, de que a batalha já está perdida, que já não tem mais jeito. Mas é nessa hora que o Senhor Jesus ele nos convida a alcançar o favor do Rei. É nessa hora que Ele nos chama para nós irmos de encontro a Ele, buscarmos a Ele, estarmos na presença dEle e que nós possamos alcançar o favor dEle. Que nada venha tirar o nosso foco. Estela poderia ter simplesmente perdido o seu foco, ela poderia ter abrido mão da justiça, ela poderia ter abrido mão de tudo aquilo que ela estava almejando para alcançar algo talvez aos seus olhos muito maior, que era a metade do reino. Mas ela lembrou do seu povo. E assim como Estela se lembrou do seu povo, e ela se achegou diante do rei, alcançando assim o seu favor, assim também o Senhor quer que nós chegamos diante dele, que nós alcançamos o seu favor. O Senhor quer que nós não venhamos nos dobrar diante das coisas materiais, diante das coisas dessa terra, que nós não venhamos perder o nosso foco, mas que o desejo de justiça esteja acima de todas as coisas e que Deus ele possa nos tocar através desse desejo. Rainha Esté, ela alcança o favor do rei e agora ela pede: se for bem aos teus olhos, ó rei, que você venha a um banquete preparado por mim. O que eu vejo nessa narrativa do livro de Esté é uma mulher preparando a adoração ao Senhor. Ela não foi logo pedindo, ela primeiro adorou. Ela não foi logo colocando a questão diante do rei, mas primeiro ela quis agradá-lo. E você tem agradado o Senhor teu Deus? Tem buscado primeiro agradá-lo para depois pedir? Ele veio até o banquete de Esté. E mais uma vez ele se agradou muito. E quando ele se agrada, mais uma vez ele diz: posso eu te dar até a metade do meu reino. Ela poderia se esquecer de tudo. Mas mais uma vez ela teve sede de justiça. E mais uma vez ela disse: ó rei, se tu tens se agradado de mim, vem até o banquete que lhe preparei amanhã novamente. Ao todo ela preparou 3 banquetes, cada um mais maravilhoso do que o outro, para que depois então ela pudesse expor diante dele o que estava acontecendo.
Será que nós temos preparado este banquete diante do Senhor? Será que nós temos verdadeiramente buscado a sua presença? Será que nós temos verdadeiramente o adorado? Ou será que nós estamos indo direto ao ponto? O Deus que nós servimos é um Deus onisciente. Ele é um Deus onipresente, um Deus onipotente. Ele pode todas as coisas. Ele sabe exatamente do teu sofrimento. Ele sabe exatamente o que eu estou passando, o que você está passando. Ele conhece a dor do teu coração. Ele conhece o teu choro. Ele conhece esse grito que está preso na tua garganta. Mas é nessa hora que Ele quer ver quão adorador nós somos diante dEle. Ele pode simplesmente, com uma palavra, arrancar toda essa dor, todo esse sofrimento, toda essa luta. Ele pode dar um basta. Mas Ele quer ver o teu coração adorador nessa tarde. Ele quer ver um ato de fé da sua parte. Porque nós não o adoramos pelo que Ele pode fazer por nós. Mas nós o adoramos pelo que Ele é. Pelo que Ele representa na nossa vida. Pelo que Ele pode fazer. Então convida o Senhor nessa tarde. Começa a adorá-lo. Começa a dizer para Ele o quão maravilhoso Ele é. Começa a glorificá-lo no meio da adversidade. Que na bonança o Senhor certamente te colocará. Amém?